Agora é valendo, meus amigos. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa aula do Novo Testamento, nós vamos dedicar esse momento a ver a última semana da paixão de Jesus Cristo a partir de Mateus capítulo 21 até o capítulo 21. Bom, a gente vai ter uma visão panorâmica, não tem como nos aprofundarmos em tão pouco tempo, em 8 capítulos. O William Hendricks chama esse capítulo de Semana da Paixão, e D.A. Castro, no seu comentário do Novo Testamento, ele chama isso da semana clímax, né? Essa última semana, contrariando algumas pessoas. Por exemplo, William Hendricks, D.A. Castro cita uma pessoa dizendo que na última semana da paixão são 6 meses, esse período que Jesus passa de Mateus 21 até Mateus 28. Se você estiver me assistindo, você manda um comentário, principalmente o pessoal da FATEADEG, que tem a questão da obrigatoriedade de estar assistindo, porque nós estamos em aula. WhatsApp. Tem alguém me assistindo aí? Tá percebendo aí, amor? Tá dando pra ver? Tá instalando, é? Mas vai entrar em nome de Jesus. Aristóteles, algumas pessoas que estejam... Professor caiu. Não foi eu que resetei, Aristóteles. Mas algumas pessoas estão aí online para começarmos a nossa aula, embora que hoje, dia de sexta-feira, muitas pessoas têm utilizado a fanpage para trazer alguns estudos de cunho teológico, até devocionais, nessa sexta-feira. Inclusive um amigo meu, que é professor também, está fazendo agora no Instagram, fazendo uma live acerca da perspectiva teológica e a sua abrangência no meio de uma sociedade como a nossa. Tem mais alguém aí que esteja aí junto conosco na live? Aristóteles já se manifestou, os demais alunos não sei. Bom, vou fazer, como eu disse, eu não tenho como dar uma questão profícua acerca do assunto abordado nessa última semana de Jesus Cristo, nesse ponto clímax, mas eu vou tentar da melhor maneira possível expor alguns principais pontos para que possamos, em nome de Jesus, concluir o livro de Mateus, para que na próxima semana iniciemos o livro de Marcos, e assim por diante, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e depois entrar no evangelho de João, e depois também falaremos acerca do livro de Atos. Acredito que esse Novo Testamento 1, infelizmente, devido a essa paralisação forçada, devido a essa situação peculiar da qual estamos vivendo, vai até o início de julho. Tem uma pergunta aqui. Tá acompanhando aí, amor? Já? Não baixou ainda não, foi? Não, mas tu não... Tá certo. Tem uma pergunta aqui. O Wellington Prazeres, essa é a nova, é de Pernambuco. Acredito que seja a Nova de Paz, não é? Esse seminário Nova de Paz, sim. É daqui de Pernambuco, onde temos 3 polos, que é de Prazeres, Camaragibe e também na Cruz Cabugá, Recife. Tá certo, meus irmãos? Mais alguém está online? Então vamos iniciar essa parte. Nós estamos estudando Novo Testamento 1. Nós passamos um bom período estudando o período intertestamentário, os grupos sectários que se formaram no seu contexto político, para podermos adentrarmos aqui no Novo Testamento propriamente dito. Nós falamos que o livro de Mateus é o principal livro nessa dobradiça, assim como alguns abordam, como Bob Utley, o próprio Robert Molson, que tem sido muito citado aqui nas nossas aulas. Enfim, perdão, irmãos, eu estou um pouco
rouco, mas assim, eu prometo dar continuidade da melhor maneira possível à nossa aula. Tá aí Abidnego Souza, que tive prazer de estudar junto, Aristóteles e outras pessoas. Enfim, eu estou aqui com a minha companheira, que é a minha Bíblia Sagrada, embora que sendo uma DEIC, mas deixando de lado as questões do estudo, propriamente dito da Bíblia DEIC, nós vamos observar agora a entrada triunfal de Jesus a partir de Mateus capítulo 21. Tá online aí, amor? Tá certo, então vamos lá. Infelizmente, devido a essa questão aqui da internet, minha esposa não vai poder nos acompanhar. Dona Marinês está aqui presente, boa noite. Wellington, Ivan Fernandes, tem um grupo de pessoas aqui que está nos acompanhando também via Facebook. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 21. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus então enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os devolverá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e jumentinho, sobre eles puseram suas vestes e fizeram Jesus montar nele. A maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo chão. A multidão que ia diante dele e a que o seguiam clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então Jesus, em Jerusalém, entrando, todos os seus habitantes se alvoroçaram, dizendo: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Vamos ver essa primeira parte aqui de forma bem rápida para que você possa entender. A Bíblia é clara mostrando Jesus entrando em Jerusalém, depois de sair da cidade de Betfage, que quer dizer cidade de figo. Jesus, quando chega a Jerusalém, ele pede para que 2 dos seus discípulos, que não denota o nome, para que eles pegassem um jumento e uma jumentinha. E diz aqui o texto que aconteceu isso para que se cumprisse aquilo que o profeta tinha dito. No verso 5 diz o seguinte: dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti manso e assentado sobre a jumenta e sobre o jumentinho, cria de animal de carga. Aqui nós vemos essa entrada triunfal de Jesus era uma questão consuetudinária na consagração de um rei e a sua demonstração ao seu povo. Só que na época, tanto Davi quanto o próprio Salomão, eles foram apresentados em cima de um cavalo mostrando o seu poderio. Tanto De Acasso quanto William Hendricks, ele fala que a questão de Jesus entrar dentro do jumentinho, cumprindo a profecia tanto é dita, a primeira parte, o prólogo, por Isaías 62 e verso 11, e tanto por Zacarias capítulo 9 e verso 9. Mateus, ele faz um midrash, que é uma exegese, cortando 2 textos do Antigo Testamento e colocando como uma profecia cumprida, tanto por Isaías, tanto por Zacarias. É a metodologia do Getzat Sajal,
né, que é uma das regras de Liel, que é cortar um texto com outro e fazer uma analogia verbal da principal fonte. Porque tanto Isaías como Zacarias, nos dois textos, são textos intercambiáveis de cunho soteriológico, dizendo avisai a Sião, dizendo que ele vem. Tá acompanhando aí, né, amor? Aí tá certo. É porque o celular da minha esposa aqui não estava pegando e agora está pegando. Mas vamos lá. Essa jumentinha, William Hendricks fala acerca porque Jesus queria trazer paz, e eu vou mostrar a você biblicamente por quê. E D.A. Carson chama isso de uma parábola. De uma parábola desconcertante. Por quê? Porque esperava-se a expectativa e a questão da expectação messiânica, como tem um livro de Gerhard von Rad, que é sobre a questão messiânica veterotestamentária, ela está intercambiável com a ideia de que a partir de Jesus, que ele mostra a denotação vindo em cima do jumentinho, ele está não trazendo a ideia messiânica que os judeus tinham no primeiro século, de uma messianidade estritamente política e a devolução territorial a Jerusalém, a Israel, no caso, com Jesus como Messias restaurador, como tem um livro de N.T. Wright que fala que Jesus é o rei restaurador de Israel. A ideia é o seguinte, por quê? Você pegar o livro de Juízes, capítulo 5, verso 10. Capítulo 5 é quando Débora, ela tece um ódio a Deus devido à vitória sobre aquele povo que subjugava o povo de Israel. No capítulo 10, verso 5, ele diz que os homens que andam assentados acima de um jumento branco, tanto um dos juízes, que é Jair, diz lá o texto que Jair subjugou, está no capítulo 10 de Juízes, subjugou a cidade, o grupo de Israel, a comunidade de Israel durante 20 anos, e ele tinha 30 filhos que assentavam-se acima de um jumentinho. A ideia do jumentinho é a ideia de paz. Essa é a ideia, não simplesmente de um reinado de controle, mas uma ideia de paz. William Hendricks, ele fala mostrando que Jesus, ele traz paz. Não a paz somente no sentido horizontalizado entre os homens, mas principalmente uma paz verticalizada de cima para baixo. Porque a partir de Jesus, o homem ele pode ter acesso a Deus, porque enquanto o homem não está reconciliado com Deus, que no original é katalazon, que quer dizer trocar, mas trocar o quê? Biblicamente falando, você pega 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 em diante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Jesus adentrando de forma triunfal em cima de jumentinho, ele está mostrando que ele é um Deus que traz paz. Não a paz de cunho horizontalizada, mas verticalizada, que ele traz paz entre um homem caído, o homem que é a sua natureza é diametralmente oposta à realidade espiritual, e por isso, por o homem não estar reconciliado com Deus, ele está numa posição de ira, mas agora em Cristo ele torna a reconciliar-se com Deus. Essa palavra reconciliar era utilizado na questão dos mercados da época. Quando você queria trocar algumas moedas, e quando algumas pessoas estavam um comércio, ou algumas pessoas que estavam trabalhando estavam com uma certa dificuldade com o outro, perdia o relacionamento, trocava-se a moeda mostrando que aquelas pessoas estavam em paz. Foi isso que Jesus fez. Jesus trocou a nossa moeda de ira com relação a Deus e nos trouxe paz. Romanos 14, 17 vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 5, verso 1, Paulo diz o seguinte: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E lá em Isaías capítulo 9, verso 6, ele vai dizer o seguinte: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Essa é a ideia central do texto, mostrando que Jesus, ele veio trazer paz. Vir em cima de um jumentinho, até certo ponto, demonstra uma ideia até de frustração por parte do povo que esperava o Messias em cima de um cavalo branco de cunho extraordinariamente político. Essa é a ideia, por isso que o texto está dizendo. E as pessoas ficavam totalmente num clímax muito alto, porque Jesus adentra na cidade, o pessoal corta alguns ramos para receber Jesus, tendo Jesus como seu próprio rei. E algumas pessoas entre si perguntam quem é esse, e a resposta é clara. O que para eles acreditavam, que Jesus não passa nada mais, nada menos do que um profeta. Eles não têm uma ideia de que Jesus, infelizmente, devido à cegueira pela ascensão e o retorno político de Jerusalém como uma nação independente, eles veem Jesus simplesmente como um profeta. É aquilo que Bart Ehrman fala na sua teologia do Novo Testamento, que é uma neo-ortodoxia, que não tem nada de ortodoxo nisso, mas ele traz a ideia de que Jesus era só um profeta escatológico, e para muita gente nada mais. Enquanto que Mateus está trazendo Jesus como rei, cumprindo uma das funcionalidades do monotriplex, que é os seus 3 ofícios. A ideia propriamente dito de um rei amoroso e que traz paz e reconciliação entre os Deus e o homem, e a reconciliação horizontalizada. Porque, como diz lá em 1 João capítulo 4, verso 8, quem diz que... 1 João capítulo 4, verso 8 diz: porque Deus é amor. E 1 João capítulo 4, verso 20 diz o seguinte: se aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, como pode amar a Deus a quem não vê e não amar seu irmão a quem vê? Vamos dar continuidade aqui ao texto. Está acompanhando aí, filha? Então vamos lá. Assim. Perguntando aqui o irmão Aristóteles, essa reconciliação inclui a fé? Avisa que é a mariposa. Tá. A porta tá aberta? Não, tá fechada. Tá perguntando Aristóteles, é? Se essa reconciliação inclui a fé. Não, no sentido, a fé é o meio pelo qual o homem ele se reconcilia com Deus, justificado mediante a fé. A fé é o produto da pregação no âmago do coração do homem. É aquilo que Agostinho chama de graça, né? A graça preveniente, a graça operante e a graça cooperativa. A graça preveniente é através da pregação, e através da pregação vem a graça operante, que opera no coração do homem, dizendo que ele é pecador e ele tem consciência disso, e por isso há um despertar da sua fé, e a partir dessa fé, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé de acreditar que é incapaz de poder ser salvo, mas acreditar que em Cristo você pode chegar a Deus, aí opera essa ideia de reconciliação, essa troca de moedas, essa moeda da ira para a moeda da ira para a moeda do perdão. Vamos lá, a segunda purificação do templo e Jesus amaldiçoando a figueira. A segunda purificação do templo é porque, como Roberto Bolsen disse, existiam muitas pessoas ainda, infelizmente, fazendo uma questão daquilo que nós chamamos como os vendilhões do templo, que não é de hoje, né? As pessoas chegavam para sacrificar, as pessoas gentílicas que não conheciam, propriamente dito, a liturgia do templo. E o que é que eles faziam? Eles faziam o seguinte: eles chegavam lá, uma pessoa chegava para fazer uma oferta, como Albert Eden dizia, né, que as pessoas que eram os prosélitos de justiça, as pessoas que não eram
judias por nascimento, prosélito de justiça, a pessoa que queria participar da fé judaica até certo ponto. Herodes tinha feito uma reconstrução no templo, né, muito suntuoso, com a sua opulência financeira, e ele fez o seguinte: ele construiu o pátio dos gentios. E nesse pátio dos gentios, por ter muitas pessoas leigas, algumas pessoas aproveitavam dessa fé fiduciária, mas não uma fé totalmente com conhecimento, e as pessoas chegavam para sacrificar os seus animais, e eles diziam: não, esse animal não presta, você me dá o seu animal, compra o meu e paga um tributo, ou paga um percentual em cima disso daí. E acontecia isso, e essa teologia da prosperidade acontecia na questão veterotestamentária. E Jesus disse, citando um texto de Isaías, no capítulo 21 e verso 13, diz que Jesus disse: e disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covios de ladrões. Você pode ver Isaías 56, 7 e capítulo 7, quando Jeremias, verso 7, quando Jeremias ele prega no templo, mandando a condenação diante do povo. Essa ideia da teologia da prosperidade não é somente um mal-estar que nós estamos habituados a ver no dia de hoje como um sacrifício de tolo, assim como disse o nosso querido pastor John MacArthur, falando sobre isso. É o que, filha? Alguma pergunta? Com o querido... É o quê? Acertei falar o nome dele, que eu chamo John MacArthur, sempre. Aí minha esposa está dizendo que eu acertei chamando de John MacArthur. Tem um livro chamado Sacrifício de Tolo, e todas essas questões relacionadas à prosperidade, que é simplesmente aquilo que Martin Lloyd Jones Jr. disse o seguinte: o evangelho não foi para pregar bênção, a principal proposta do evangelho, talvez a única, é reconciliar o homem com Deus. Paulo chama isso em Filipenses 3, chama essas pessoas de cães, que é uma designação relacionada aos descendentes de Cã, que eram as pessoas que foram... Cã foi aquela pessoa que foi amaldiçoada por seu pai. Então vamos lá. Depois Jesus, Jesus curou algumas pessoas propriamente perto do templo, e os próprios escribas e fariseus repreenderam Jesus porque algumas crianças estavam totalmente no clímax da situação acerca de Jesus. E Jesus, como ele é extraordinariamente bíblico, ele não é como algumas pessoas diziam, consuetudinário, com a ideia da tradição oral. Muito pelo contrário, o próprio Jesus ele é estritamente bíblico, e é assim que os autores dos evangelhos demonstram ele claramente, com essa percepção bíblica. Jesus cita o Salmo 8, verso 2, dizendo: vocês não sabem o que diz as Escrituras? Simplesmente isso, que é das crianças que sai o perfeito louvor, demonstrando duas coisas: que os fariseus, embora sendo aclamados como professores da lei, eram pessoas que necessariamente não tinham conhecimento daquilo que estava no epicentro da Bíblia. Uma coisa é, como Hernando Dias Lopes diz lá no seu livro Pregação Expositiva, ele diz o seguinte: uma coisa é você conhecer as coisas relacionadas à palavra de Deus, e outra coisa você reconhecer propriamente dita é a palavra de Deus. Vamos lá. Jesus amaldiçoou a figueira, né? Tem algumas pessoas que não entendem, por não entender o background. Craig Keener, no seu livro Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, fala que a figueira é a representação da religião totalitária. Lembrando que Jesus está na cidade de Betfage, perto de Jerusalém, que é uma cidade que tem um nome como Cidade dos Figos. O figo virou uma representação da religião judaica, tanto o figo quanto a videira. Quando nós lemos João 15, eu sou a videira verdadeira, Jesus falando aquilo dali, é porque acreditava-se, muitas vezes você vê em Isaías capítulo 5, você vê Jerusalém como uma videira totalmente que deu frutos podres. Jesus é a verdadeira videira. E na reconstrução do templo, através de Herodes, no comentário Bicon do Novo Testamento, ele vai falar que existia uma videira de ouro no portão, perto do templo, mostrando a religião. Por que a religião? Através dessas questões
da questão da agricultura, né? Essa questão da agricultura foi que essas duas árvores eram representação da fé judaica. E como Jesus chegou e estava na época, né, de dar frutos, o que é que acontece? Acontece que Jesus, na época de dar fruto e não deu fruto, Jesus foi lá e amaldiçoou a figueira por não ter dado os frutos. É a mesma coisa com relação à religião judaica. Veja só, a religião, os judeus, diz lá João 1,11, ele veio para os seus e os seus não os receberam. Essa é a ideia. Por estarem em Jesus e deveriam dar frutos por Jesus, Jesus amaldiçoou aquela figueira, trazendo uma figura escatológica. Toda árvore que não der fruto, ele corta. É isso que diz lá em João 15. E isso é um problema terrível, porque o fruto é resultado da nossa fé. Por isso que Tiago vai dizer que a nossa fé sem obras, ela é totalmente objeta, ela é morta. Ela é uma religião totalmente em vão. Por o judaísmo não ter fé em Jesus e só em Jesus, nós entendemos que podemos frutificar de forma frondosa, em total simbiose com a vontade de Deus. Por não acreditarem em Jesus, eles não conseguiriam dar esse fruto, esse resultado. Por isso que lá, diz lá em Efésios capítulo 2 e verso de número 20, Efésios capítulo 2 e verso 8, perdão, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras em Cristo, criados em Cristo para as boas obras. As boas obras, nós não somos salvos por elas, mas nós somos salvos, né? Nós somos salvos para produzir boas obras. O efeito da graça não deixa ninguém inerte. E esse momento que nós estamos vivendo, pandêmico, é um momento ultra mega necessário e estratégico para mostrar que a igreja de Cristo, ela está de pé. Desde as questões que é primordial, que é a proclamação do evangelho, porque os terrenos, os campos estão brancos, né, digamos assim, com relação ao pessoal que está mais receptível devido à dor que estão sentindo pelas percas físicas, emocionais, das questões parentais também, que infelizmente tem acontecido, nada mais do que pregar o evangelho para que essas pessoas também possam produzir frutos. Já disse C.S. Lewis que o sofrimento é o amplo som de Deus gritando e ecoando nos ouvidos. Tá certo assim, meus irmãos? Então vamos lá. Outro destaque aqui, viu, irmãos? Tem duas parábolas que Jesus fala, três, né? Até o capítulo 22, a parábola dos dois filhos, a parábola do pai de família e a parábola das bodas. Eu vou falar uma delas, que é a parábola dos dois filhos. Diz assim o seguinte em Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam-lhe o primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois arrependestes para o crer. Essa parábola que Jesus cita é uma parábola para a audiência original, né? Para a gente entender isso aí, se torna extraordinariamente pesado. Infelizmente, se torna muito pesado. Por quê? Porque Jesus está dizendo duas classes de pessoas que eram vistas como pessoas execráveis. Primeiro são os publicanos. Os publicanos eram vistos nada mais nada menos por serem traidores. Porque o Império Romano, ele escolhia uma pessoa dentro do povo
para recolher tributos. Ele tinha que ser um judeu, geralmente poderia ser até um escriba, porque ele tinha que saber ler e escrever muito bem. E o que é que acontece? Todas as pessoas, por pagarem tributo a estas pessoas, inclusive uma das seitas que nós estudamos, os zelotes, e dentro dos zelotes, que eram de luta armada, tinham os sicários, que eram um desdobramento mais radical dos zelotes. Eles matavam qualquer pessoa que fosse favorável ao Império Romano, e pagar tributo para o Império Romano era algo... era incognoscível para a mente de um judeu, porque estava dizendo que essa pessoa estava traindo a sua fé. E recolher imposto, que era uma classe mais execrável ainda, era bem pior, muito pior do que essa realidade. E as meretrizes, que são as mulheres, aqui no caso não é só uma meretriz, mas uma questão de prostituta cultual. O que é prostituto cultual? Eram pessoas que eram pagas para participar de algumas liturgias pagãs que envolvia totalmente sexo. Gail Bailey tem um livro que fala: você se torna aquilo que você adora. E no livro ele trata da religião pagã, que ficavam perto da cercania de, no caso, Israel, primeiramente. Todas as religiões pagãs eram intercambiáveis com relação de sexo, principalmente a ideia do culto a Baal. Vocês sabem que no Império Romano tinha a festa ao deus Baco, que no original é daí esse radical que vem a palavra bacanal. E a festa do deus Baco, que era o deus do vinho, era uma festa totalmente regada de, infelizmente, eu vou ter que falar essa palavra aqui, ligado a sexo, perversões morais e essa ideia do sexo livre, né? Freedom, que é essa ideia de ser uma pessoa aparentemente livre. Então Jesus disse: olha, vocês escutaram isso daí, mas as meretrizes e tanto os publicanos vão chegar bem primeiro do que vocês, porque eles demonstraram o que nós chamamos de arrependimento. Arrependimento no original, metanoia. Eu não sei se algumas pessoas que estão aqui foram militares ou são militares ou tiveram algum contato com a realidade daquilo que é o militarismo. O militarismo, ele tem uma ordem unida que é meia volta a volver. Você gira 180 graus e fica de costa para aquele lugar que você estava se dirigindo. Meia volta a volver é voltar 180 graus. Biblicamente, quando nós temos esse arrependimento eficaz, nós damos meia volta a volver em relação ao pecado e nós nos voltamos para Deus. Essa é a ideia de que esses publicanos e meretrizes, eles tinham adentrado no reino dos céus. A majoritária do livro de Mateus é a proposta de dizer que o reino dos céus chegou, que é a palavra mais utilizada e é a primeira parte do discurso de Jesus, Mateus 4,17, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá certo aí, meus irmãos? Então vamos continuar. A parábola do pai da família, a parábola das bordas, que é o seguinte, que é intercambiável com a ideia do... Está em total simbiose, que diz o seguinte: então Jesus, tomando a palavra, Mateus 22, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho, que é a ideia de casamento. Você sabe muito bem disso, né? E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e não quiseram vir. As bodas, no caso, perdão. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bordas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo e outro para seu negócio. Os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que
encontrardes os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto os bons, e as bordas encheram-se de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes de núpcias? E ele emudeceu. Diz então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É até uma temática muito interessante, né? Essa ideia de muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A questão do chamamento eficaz, que é através da questão querigmática, a pregação, a ideia que o rei queria fazer o casamento do seu filho, e como era comum, ele chamou os seus servos e convidando as pessoas da cidade para participarem. Ultrajaram e até mataram os seus servos. No livro de parábolas de Simon Casterman, que até ele teve aqui no Brasil fazendo a faculdade reformada aqui no Brasil, ele morreu não faz muito tempo não, infelizmente. Ele foi até o substituto do comentário do Novo Testamento quando William Hendricks morreu. Simon Castro tem um livro falando sobre parábolas muito interessante. Ele fala que está mostrando a questão do que o rei ele tem poder de convidar as pessoas, e a rejeição das pessoas, ele também tem poder de rejeitar essas pessoas. A ideia das trajes nupciais é a ideia de que as pessoas deveriam estar totalmente ornamentadas com a indumentária correta com relação à festa. O texto diz que ele exerceu juízo sobre aquela cidade, demonstrando também as questões que nós vimos nas cidades veterotestamentárias que não aceitaram a pregação. Seus servos, se olharmos veterotestamentarmente e olharmos, né, os ecos intertestamentários, assim como se fala Norman Geisler, ou textos longitudinais, como Sidney Gredans, um livro Texto Antigo e Pregador Contemporâneo, os servos são as pessoas que proclamaram. Servos no original doulos, que são a pessoa que é escrava, bem da verdade. Né? Um escravagismo totalmente diferente do século XIX. Tem algumas pessoas que têm arrepio quando lê isso aí com relação ao reino dos céus, que não tem nada a ver. Foram pessoas que pregaram o evangelho, convidaram aquelas pessoas e as pessoas não quiseram. Ele exerceu juízo sobre aquela cidade, mostrando escatologicamente aquilo que iria acontecer com todas as pessoas que estão rejeitando o evangelho, e por isso que ele diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aquelas pessoas foram convidadas através da pregação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pregação do evangelho propriamente dito, como no livro de Abner Schul, que é um dos discípulos de John MacArthur, acertei o nome? John MacArthur, né? Ele fala muito bem sobre isso, dizendo que a pregação do testamento, quando ela está alinhada com os textos de forma correta, é a voz diretamente de Deus através das escrituras sagradas. E eles pregarem, as pessoas não se arrependeram. Em contrapartida, outras pessoas que inicialmente não tinha nada a ver acerca do projeto, está mostrando aqui a distinção entre os gentios, os judeus, que rejeitaram inicialmente a mensagem de Jesus, e as outras pessoas que eram gentis, né, que é assim a mesma proposta da parábola dos dois filhos, né, aceitaram de bom grado o evangelho da graça de Deus, e se arrependeram e foram partícipes. O interessante é que tinha uma pessoa, um engraçadinho, uma festa, que não estava trajando as roupas nupciais. Isso mostra que Deus conhece aqueles que pertencem a ele, colocou ele do lado de fora nas trevas exteriores. Devemos lembrar que Jesus está perto do vale de Cédron, que é um vale, na época de Jesus, que queimava-se até corpo de algumas pessoas como indigentes, e queimava muito lixo, que é o nome original, que é Geena, que é onde o fogo não se apaga, e infelizmente até o mau cheiro chegava na cidade de Jerusalém. A treva exterior é essa ideia. Quem está longe de Cristo, infelizmente, o que vai esperar essa pessoa é as trevas exteriores. É um lugar onde John MacArthur, mais uma vez,
Vou citar ele diz o seguinte: a pior coisa de estar no inferno não é somente a dor. A pior coisa de quem está no inferno é saber que ele está longe, separado eternamente de Deus. E o mesmo John MacArthur, numa entrevista, ele diz o seguinte: as duas melhores coisas que irão acontecer quando chegarmos no céu é uma amizade perpétua com Deus e a ideia do pecado que não vai ter mais domínio literalmente sobre nós. Isso é maravilhoso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que são partícipes do reino dos céus. Amém, meus irmãos? Aqui tem a questão da tributação, que é muito conhecido, né? Alguns fariseus, querendo pegar Jesus, apresentaram uma moeda com a esfinge de César em cima, porque a teologia, o epicentro teológico dos fariseus é que eles eram totalmente contrários à ideia da tributação. Pagar tributo era ser traidor, tanto para os fariseus, só os saduceus que não tinham essa resistência, os saduceus não tinham essa resistência a todas, porque até certo ponto eles abraçaram o romanismo. Né? Mas outros grupos sectários, como os essênios e outros, não acreditavam também dessa forma. Aí os fariseus, querendo pegar Jesus, mostraram uma moeda para Jesus, se era lícito pagar tributo a César. E Jesus disse: de quem é essa esfinge que está em cima? Ele disse: de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem um livro, Idolatria Estatal, de Frank Ferreira, falando da nossa participação da cidadania. Nós somos partícipes do reino dos céus? A resposta é uma pergunta retórica. Você sabe que sim, mas aqui, quando estivermos, vamos estar sujeitos até a sistemas de governo que geralmente ele segue esse Zagster, né, esse espírito presente, e geralmente não. Na maioria dos casos são contrários à perspectiva e à ética do reino dos céus, que nós vimos claramente em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, assim como diz Robert Mollsen. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Desde que não prejudique os nossos axiomas em Cristo, nós devemos sim pagar tributo e estarmos até certo ponto sobre a égide do governo. Tá certo assim, meus irmãos? Então vamos lá continuar. Jesus fala os 12 mandamentos, depois os maiores mandamentos. E depois tem uma questão bem interessante, por isso que nós procuramos entender de forma bem consolidada no nosso nas minhas primeiras aulas, desde dentro da ambiência acadêmica até aqui em casa. A primeira live que eu tive o prazer de fazer com minha esposa foi com relação ao período intertestamentário, que os meus alunos estão fazendo um trabalho muito bem, que eu sei que eles estão elaborando muito bem a questão a questão do trabalho dos grupos sectários, tá certo? Essa questão de Mateus 22, 23 é bem interessante, porque alguns saduceus, que diz o texto, eles não acreditam, nós sabemos que eles não acreditavam em ressurreição, nem anjo, nem demônio. Por quê? Algumas pessoas dizem, como Bob Utley, como o próprio Craig Bomberg, falando sobre a questão dos evangelhos. Deixa eu ver outra pessoa aqui que eu vi. Porque eles acreditavam só naquilo que se dizia os 5 primeiros mandamentos em Moisés. Não tem, veja só, nós sabemos que tem, mas não tem de forma explícita, como nos profetas, acerca da ressurreição, que é a teologia central. Quem fala isso é N.T. White, no livro A Ressurreição do Filho de Deus, pela editora Academia Cristã, e sobre o livro que faz com a editora também Paulus, que é uma editora católica. É um livro maravilhoso, né? E alguns, como o professor Gaspar, como meu professor, na época que ele me ensinou exegese do Novo Testamento e grego, e na aula de pós-graduação do Novo Testamento, ele falou sobre que os saduceus tinham um contato, né, digamos assim, com os conceitos gregos. No conceito grego
eles entendiam que ressurreição era uma chacota. Por quê? Porque para eles, quando a pessoa morre, a alma é liberta do corpo e assim a pessoa é livre verdadeiramente. E a ressurreição não é assim. Nós sabemos que nós morremos, o corpo volta para a terra e o espírito vai para Deus, como dizem em Eclesiastes. E o que é que acontece? Na ressurreição... Oi? Na ressurreição, quando vier a ressurreição, a alma volta para o corpo. Para eles era loucura. Paulo teve que quebrar isso aí, esse protocolo que estava adentrando no seio da igreja em Corinto. Você, a 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Está lá em 1 Coríntios 29. Diz assim o seguinte, no mesmo dia, verso 23 do capítulo 22. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e indagaram: mestre, Moisés disse, olha aí, referência a Moisés, que é uma metonímia aos 5 primeiros livros, tá certo? Deixa eu ver aqui. Não tem pergunta não, né? Então tá certo. Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo livros, não tendo filhos, casará seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência. Ele está aqui citando Deuteronômio 25, verso 5, né, que é a lei do levirato. Por exemplo, na época, né, uma pessoa que não deixasse a descendência, né, morresse sem filhos, e a esposa continuasse viva, ela ia casando com os seus irmãos. O que é que acontece? E eles perguntam, isso é uma pergunta com sarcasmo, tá certo? Porque eles não acreditavam em ressurreição, nem em céu, nem em inferno, nem anjo, nem demônio. E eles fizeram essa pergunta: se uma mulher casou com um irmão e ele morreu, casou com outro irmão, até chegar no 7º irmão, que é para os judeus, na numerologia, isso é um ciclo, quando chegar no céu, ela vai casar com quem? A resposta de Jesus foi muito clara, né? Nem vão se casar, nem darão em casamento, porque serão como anjos, não é? E acerca da ressurreição dos mortos, Jesus disse, verso 31. No verso 29, Jesus disse que eles estavam errando porque não conheciam a Escritura nem o poder de Deus. Acerca da ressurreição dos mortos, Jesus disse, não tendes lido o que Deus os declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. As multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Quando Jesus disse isso, Jesus está falando porque quando isso era comum, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, isso no dia a dia as pessoas até oravam, né? Falando acerca desse Deus relacionado aos patriarcas. E o que é que acontece? Quando Jesus diz que ele não é um Deus de mortos, é que eles estão vivos. Quando ele diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aconselho você ver isso no livro de N.T. White, A Ressurreição do Filho de Deus. E quem está no grupo sabe muito bem que eu já enviei esse livro em PDF que fala acerca da ressurreição, citando até Aristóteles com relação a uma citação grega que ele faz, porque eles não acreditavam em ressurreição, e Paulo teve que defender e mostrar contextualmente e biblicamente que eles estavam totalmente errados acerca disso. Mateus 23, onde nós vamos entrar, é um compêndio que Jesus fala acerca dos fariseus e a sua hipocrisia. Jesus, né, ele fala da opressão, fala da condenação de almas, fala dos julgamentos falsos, fala do falso zelo, da autojustificação, fala também das questões, né, que eles proclamavam acerca do dízimo e das ofertas. Mateus 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que Jesus está falando é porque, veja só, lá no livro de Mary Tenniel, chamado
Novo Testamento, Origem e Análise, ele fala de sete tipos de fariseus que existiam na época de Jesus. Né? Dentro do grupo dos fariseus existiam 7 grupos, e um desses grupos era daquele do ombro, né? Aquele que ele alto se proclamava justo na frente de todo mundo, trazendo isso como hipocrisia. Tinha outros, que é o fariseu de mãos, justamente era esse. Minha garganta está ardendo. Quero, filha. Estou te atrapalhando não, né? Perdão, meus irmãos, estou com a garganta ardendo um pouco aqui. Mas vamos continuar. Que eram os fariseus de mãos, que eles ofertavam, e por isso eles tinham isso como uma glamuralização da sua existência, e por isso eles se achavam justificados, pessoas que eram retas diante de Deus e que eram salvos por fazerem obras. Mas Jesus condena tudo isso daí. Jesus mais na frente vai chamar eles de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Porque naquela época os sepulcros eram na rocha, e esses sepulcros caiados eram as pessoas que colocavam seus parentes, depois enfeitavam e ornamentavam muito bem aquele sepulcro, que era muito bonito por fora, mas por dentro estavam cheios de coisas podres. É assim que Jesus fala acerca dessa hipocrisia. A hipocrisia, já disse Luiz Pondé no seu livro sobre política aqui no Brasil, ele disse que a base do brasileiro é a hipocrisia. Hipocrisia no original é a ideia da pessoa colocar uma máscara. É um ator do teatro grego. É a pessoa que coloca uma máscara que realmente não é essa persona. Tá certo assim, meus irmãos? Vamos lá para Mateus 24, né, que é acerca das questões das profecias escatológicas, né, acerca dos finais do tempo que Jesus... Perdão, irmãos. Jesus fala da vinda dele, mas também Mateus 24, ele fala também acerca do juízo de Jerusalém, né, que é 70 anos após seu nascimento, quanto os generais romanos, Tito Flávio Vespasiano, depois de 66, quando os zelotes, devido a Gésio Floro, que quer colocar o dinheiro no templo, eles proclamam guerra contra o Estado romano. Uma testemunha ocular disso aí é aquele que nós chamamos de Flávio Joséfo, que ele testemunha isso. Está lá no História dos Hebreus, do livro da CPAD, que é um resumo desses livros de Flávio Joséfo, que é tido como traidor. Quando ele diz, ai das grávidas, né, que a vossa fuga não se dê no sábado, é justamente devido a esse juízo de Jerusalém. Agora sim, é muito difícil dizer acerca porque o juízo de Jerusalém aconteceu. Algumas pessoas como Grund e Gautier vão dizer que esse juízo veio porque as pessoas não acreditaram em Jesus. Eu não acredito muito bem nisso daí, e eu vou deixar bem à parte isso daí. Depois Jesus fala do sermão nos últimos dias, que você vai observar que vai vir pestilência, vai vir doença, vai vir morte, filho contra pai, pai contra filho. Será como o dia de Noé e Ló, que foram juízos de Deus temporários, veterotestaramente falando, e você sabe que esses juízos aconteceram e o pecado chegou no seu ápice, nessa glamuralização do pecado. Né? Para você ter ideia, na história de Ló, você observa a questão da sexualidade totalmente, né, pujante no meio da sociedade, que quando os anjos vieram rebocar Ló da sua casa, eles quiseram ter contato físico, quiseram ter conjunturas carnais com relação com os anjos. Com os anjos. Né? Ló ofereceu as filhas para que eles tivessem essa conjuntura carnal, eles não quiseram. E Jesus vai dizer que devido o pecado, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Duas coisas nós devemos observar. Primeiro, o pecado ele vai esfriar as pessoas de duas formas. Uma com relação a Deus e uma com relação ao próximo. Em relação a Deus, já disse John Charles Halley, que é um escritor que tanto eu quanto minha esposa nós gostamos muito, foi da Anglicana no século
passado, no início do século passado, ele disse o seguinte, que o pecado ele traz duas consequências: a perca do temor a Deus e o enrijecimento do nosso coração. No livro Conhecendo as Doutrinas de Deus, de Mike Perlman, quando vai falar acerca da hamartiologia, que é a doutrina do pecado, ele fala que no original, pecar no original quer dizer errar o alvo. Mas não é só errar o alvo aquele que está marcando com o seu arco e flecha, mas também aquela pessoa viajante que está andando pelo caminho, quer chegar em determinado lugar, mas ele escolheu um caminho errado. Por isso que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Mateus 7, 13 e 14 fala, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que vai para a luz, mas espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, que é a porta do inferno. O amor esfriar, você já está vendo isso daí, né? Esse espírito de apostasia. O amor de muitos esfriou num grau tão violento que para fazer algo relacionado ao próximo, ele tem que tirar selfie e postar nas fanpages, como glamoralização, orar no meio da rua, para que gravar e para que as pessoas vejam, e outras coisas. Por exemplo, tem uma pessoa que está escrevendo um livro chamado Visitar um Problema Crônico, né, que logo logo vai estar nas editoras, vai ser um best-seller, que retrata muito bem a ideia das pessoas que não querem visitar. Tem até um livro, se eu não sou enganado, não é de John MacArthur não, mas no Manual Pastoral ele fala sobre isso. Eu sei que não é para ninguém estar conflagrando a ideia de que um pastor só tem que visitar as suas ovelhas. Ninguém está falando isso. Mas, por favor, tem ovelhas que chegam até uma certa idade que não são mais visitadas pelos líderes, pelos liderados, pelo povo de Deus, pela noiva escolhida. Que amor é este que está esfriando no nosso coração? E esse enrijecimento do coração é intercambiável com a ideia do povo que participou do exílio da Babilônia. Você vê lá em Ezequiel 36, 26, diz lá que Deus iria tirar o coração de pedra do povo e dar um novo espírito, retirar um coração de pedra. Que é isso? Um enrijecimento do coração pelo efeito do pecado. Nós estamos invertendo as polaridades. Há poucos anos, digamos assim, era quase, né, ver um homem com calça, desculpa a expressão, com essa calça skin e mulheres com saia quase transparentes, era quase abjeto. Hoje nós vemos isso claramente até dentro do seio eclesial. Nós estamos romantizando até os divórcios por coisas pífias, ainda estão glamoralizando, dizendo que foi falta de harmonização no casamento. E o amor a Deus virou um amor totalmente de troca. O evangelho aqui no Brasil, eu escutei não lembro o nome do autor, mas escreveu em sua fanpage dizendo que o cristão brasileiro pensa que Jesus morreu por ele para dar a ele um Honda Civic, não é isso? Cultos com nomenclaturas totalmente abjetas. O nome Vitória é mais citado do que o próprio Jesus. Vitória, no Novo Testamento, é intercambiável a questão da vida eterna. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da força é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8 e 31 vai dizer que Romanos 8, 37, nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque no tribunal da nossa condenação, como diz lá 8 e verso 1, vai dizer que no tribunal Cristo, com a sua justiça, vai nos absolver da nossa condenação. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso a lei do Espírito de vida me libertou da morte. E lá em 37 vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por causa de Cristo. Vamos lá. Mateus 25 tem duas parábolas muito conhecidas escatológicas. Três, perdão. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola do bode e das ovelhas. A parábola das 10 virgens é o seguinte: é uma questão de um casamento, como se dava lá no contexto judaico, da onde Jesus
está inserido no primeiro século, era o seguinte, né? O pai do noivo, ele preparava toda a casa e todo o cenário para se ter a noite de núpcias. E o casamento era um casamento que durava mais ou menos 7 dias, era onde as pessoas, né, participavam. 10 virgens eram chamadas para participar como damas de honra. E o que é que acontece? Né, diz lá, ele vinha com as 10 virgens na frente, com lâmpada na mão, mostrando aquele noivo para o encontro com a sua noiva. E as 10 virgens iam na frente. Diz o texto lá que o noivo demorou um pouco. Tanto as prudentes quanto as nécias, essas duas classes de pessoas, tanto um quanto o outro estavam dormindo. Uma estava com azeite na botija e as outras não. E aquelas que estavam sem azeite, essas pessoas não participavam das bodas. Né? Não quer dizer que não estavam preparadas para essa grande festa. E no verso 3, Jesus está falando da sua vinda, que ele diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Infelizmente, nós sabemos que até nesses dias, um dos grupos aí, né, que dizem ser cristãos, dataram a vinda de Jesus dia 8 de abril, né? E outras, como no século XIX, dataram também a vida de Jesus de forma errada. Um esfriamento vai pegar todo mundo? Sim. Algumas pessoas pregam que antes de Jesus vir vai ter um avivamento. Isso aí é ledo engano, isso aí é uma teologia falaciosa. Todas as 10 virgens estarão dormindo. Por isso que Romanos Paulo vai dizer: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Paulo vai dizer também em Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. Vigiai, quando Jesus falou, no original é Gregório, é a pessoa que fica com os olhos bem acesos. Está relacionado às pessoas que ficavam em cima do muro, os vigias, que não poderiam dormir para não ser pego de surpresa pelos inimigos. Vigiai e orai, porque não sabeis nem a hora, nem o momento. Depois Jesus fala a parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos vai dizer o texto que dividiu os talentos 5 para um, 2 para outro, e um para outro, segundo a sua capacidade. O texto é claro que ele está falando da multiplicação. Multiplicação não é financeira não, viu, irmãos? Tá certo? Um talento dá mais ou menos 600 mil dólares. Pelo menos assim na época que eu estudei, dava esse valor. Talento era uma barra de ouro muito pesada, não é? Isso era um valor terrível. O que acontece? As pessoas multiplicaram a boa administração, né, com relação a isso. E o que é que acontece? Que hora é, minha filha? 21 e 28? Tá certo assim. Essa parábola dos talentos está relacionada à questão de você multiplicar aquilo que Deus lhe deu. Ser inerte, já vimos na parábola não, quando Jesus amaldiçoou a figueira, nós observamos que Deus nos deu graça suficiente para desenvolvermos tudo aquilo que Deus nos deu. Desde a questão da administração da nossa família e outras coisas. Pastor, líder de igreja, não só são essas pessoas que são dotadas, né, de poder para poder fazer alguma coisa no reino dos céus. Não, todas as pessoas fomos dotadas de poder a partir da nossa conversão, quando Cristo nos encheu com o seu Espírito. Não desenvolver aquilo que Deus nos deu é estar em pecado. E estar em pecado, literalmente, não é ser partícipe do reino dos céus. Lembra o que Paulo disse em 1 Coríntios 15? E a graça de Deus não foi vã para comigo, antes trabalhei mais do que todos os apóstolos. Nós não devemos ficar psicoadaptados com essa realidade de pecado que tanto nos odeia. Já disse numa pesquisa que eu li quando eu me converti, quando Cristo, assim com a sua graça, me alcançou, na minha conversão em 2006, uma pesquisa dizia o seguinte, que lá nos países onde viveu os primórdios do Evangelho, como na Europa, Inglaterra e Estados Unidos, as questões últimas com relação à lista de prioridade das pessoas, sabe o que eram? Deus. Fazer as coisas para Deus. Nós estamos vivendo momentos terríveis lá no Canadá e em alguns lugares nos Estados Unidos, que são berços do protestantismo, do puritanismo inglês. Lá tem igrejas chamadas dead churches, são igrejas que se reúnem uma vez a cada 3 meses. Teologia liberal, uma igreja muito bonita, e tem isso como se fosse uma reunião
departamentalizada, assim numa linguagem de Cláudio Honor de Andrade, falando sobre a evangelização, que foi uma das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Ele disse que depois que a igreja trouxe os departamentos, essa questão de esses departamentos, infelizmente a evangelização caiu muito. Vocês que são assembleanos canelas de fogo, vocês sabem muito bem que não existia cruzadas evangélicas. Isso é o que ele diz no livro. Por quê? Porque todas as pessoas evangelizavam, né? Todas as pessoas desenvolviam os seus talentos, e hoje nós temos aqui no Brasil uma Assembleia de Deus com mais de 20 milhões de membros. Tá certo, meus irmãos? Nós devemos, com a graça de Deus, fazer a sua vontade para não sermos lançados fora, né? Perdemos os nossos talentos. Nós vemos o julgamento das nações, a partir do verso 31 até 46. Isso não é uma teologia como nós conhecemos da libertação, né? Pelo contrário, da missão integral, é uma teologia bíblica. Jesus diz bem claro aqui que os bodes e as ovelhas estão separadas no juízo final. Os anjos vão separar os bodes das ovelhas com relação àquilo que eles fizeram ao próximo. Mas só podem fazer isso porque foram alcançados primordialmente pela graça de Deus. Jesus diz o seguinte: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer? Repete o discurso. Então o rei, né, Jesus que é rei, como quer mostrar, responderá: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Muito claro esse texto, mostrando que nós devemos fazer a vontade de Deus. Mateus 26, né, Jesus é ungido na casa de Simão leproso, que, ao que tudo indica, né, até Dea Carson fala isso, é na casa de Lázaro. É ungido com um vaso de alabastro. Depois Judas aceita trair Jesus, né? A primeiro dia da festa dos pães ármãos, em Mateus 26, 17. Depois vemos Jesus, é a última Páscoa, senta à mesa com os 12, né? Diz, avisando que uns do meio de lá vai trair Jesus. Fala da ceia do Senhor, dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, que é a nova aliança, né? Recaine de atique, né? O sangue da nova aliança. Você sabe que a primeira aliança no Monte Sinai foi estabelecida com sangue, através dos sacrifícios de animais no Monte Sinai, e foi lançado ao povo. Você sabe muito bem disso. O sangue da nova aliança, que é muito maior do que o sangue de bodes e outros animais, como diz lá em Hebreus capítulo 9, vai dizer, e no capítulo, se eu não estou enganado, capítulo 7, vai dizer o seguinte: que todo sacerdote apresenta-se uma vez por ano. Jesus, homem sujeito à fraqueza e a pecado, Jesus fez isso uma só vez para sempre, tetelestai. O sangue da nova aliança, em Hebreus vai dizer também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E João Batista, quando viu Jesus, chamou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esse sangue que é derramado através de Jesus é esse sangue que diz lá em 1 João capítulo 1 e verso 9, que nos purifica de todo e qualquer pecado, não é? E vos digo que agora em diante não bebereis esse fruto da vide até o dia em que beber novamente convosco no reino dos céus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Jesus diz claramente, com a sua visão, com um prognóstico, dizendo que Pedro vai negar Jesus diretamente. Os outros negaram, né, se negligenciando a questão do próprio Jesus. Mas Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, que nós sabemos muito bem. Jesus vai para o jardim, que é o Getsemane, prensa do óleo no original, né? Cristo, né, como a oliveira
verdadeira. Jesus vai orar ao Pai sabendo da situação agônica que Jesus estava vivendo. Eu escutei, até vi isso, né, de Leonardo Ravenhill, na sua lápide, tem dizendo o seguinte: o que você está fazendo? Está honrando o sacrifício de Cristo? Jesus suou sangue devido à sua agonia com relação à sua morte. Né? Os discípulos passaram a hora orando com Jesus. Jesus disse: vigiai e orai para que não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mostra a traição de Jesus. Jesus, na questão de escárnio, Jesus primeiro vai para o Sinédrio, depois vai para Herodes e depois vai para Pôncio Pilatos. Todos eles dizem que não vejo defeito nele. Você sabia que para se ter o sacrifício do Antigo Testamento, o animal tem que estar em quê? Sem defeito. Por isso que não tinham que acusar acerca de Jesus, porque Jesus é o homem perfeito, é o animal, é o verdadeiro animal que faz o sacrifício, né? O Cordeiro de Deus que está em estado perfeito. Mateus 27, Jesus é enviado a Pilatos, né? Depois, como era comum, o pessoal escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Tem até uma pregação na frente de Pôncio Pilatos, né? Que era comum na Páscoa libertar alguns presos de alta periculosidade. E com isso, Pilatos, né, lava as suas mãos como chacota, né? Porque os ritos judaicos de lavagem faz isso, né, com relação à chacota. Jesus é condenado, eles preferem Barrabás, como até hoje, né, ao invés de Jesus. Jesus, né, na crucificação, tem até um livro, no livro Deus Não Está Morto 2, né, uma defesa de Habermas, Daniel Habermas, que é um estudioso, teólogo cristão. Ele vai dizer que nenhuma pessoa... no livro Em Defesa de Cristo, de Christoph Lee, que era ateu, ele vai dizer que nenhuma pessoa suportou a crucificação dos romanos, todos morreram. Infelizmente, devido à teologia liberal, né, tem uma pessoa chamada Jean-Dominique Crossan, que é uma das pessoas que participou de Jesus em seminário. Ele vai dizer que Jesus, sobre a teoria da morte de Jesus, que Jesus, ele não morreu, literalmente recebeu um açoite muito grande e conseguiu romper uma pedra de 2 toneladas na questão da ressurreição. Outros diziam que Jesus foi enterrado e que os cachorros comeram os seus ossos, né, querendo contrariar a ideia da ressurreição. Eu tenho até um vídeo, se você quiser ver no livro, tu tá vendo ainda, amor? Tá acompanhando aí? Eu tenho até, que eu vou encerrar minha live aqui, eu tenho até um link no meu canal, Os Porquês da Bíblia. Você coloca lá e procura por que devemos acreditar acerca da ressurreição de Jesus. Mateus 28, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e da terra, e ordena aqui essa questão da grande comissão: ir por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Essa é a ordem de Jesus de Mateus 28, mostrando aí essa questão do reino dos céus, que é a proclamação e a extensão do reino. Jesus disse depois da ressurreição, nos últimos momentos, em Atos 1,8: recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando em Mateus a ideia, a extensão desse reino. Vocês veem que Jesus, ele traz dentro do seu escopo doutrinário, né, uma inserção de pessoas que aparentemente não eram partícipes do reino dos céus. Fala de meretrizes, fala de prostitutas, fala dos publicanos. Em Mateus 15 fala a ideia do milagre operado sobre a mulher Ciro-Fenícia. Fala também do primeiro milagre de Jesus, destacado a partir de Mateus 8 e 9, como Robert Mossen fala da ativação de Jesus aqui na terra, demonstrando o reino dos céus, e a inserção dos gentios dentro desse escopo a partir dos milagres. E nós devemos estender aquilo que Isaías capítulo 54 em diante fala: alegra-te, ó mulher estéril, porque mais serão os vossos filhos do que a mulher casada.
Essa mulher casada eram as outras nações que não estavam vivendo o exílio babilônico, retornando assim como o povo ia sofrer. Mulher estéril, biblicamente, você sabe que Deus, veterotestamentarmente como no Novo, no Antigo Testamento nós vemos a história de Oséias, Jesus tratando a ideia de como marido. Uma teodramaturgia que ele faz com a sua vida, com a vida de Oséias, que no original quer dizer Deus é salvação, acerca de uma mulher que se prostitui mostrando a sua nação. E no Novo Testamento nós vemos a ideia de Jesus sendo noivo e nós, mesmo do sexo masculino, nós somos a noiva que está prestes a casar. Né? E depois ele vai dizer, alarga bem a tua tenda. Alargar a tenda é o encontro de uma noiva, do noivo com a noiva. Quem fala isso é Stanley Harris no livro Conheça Melhor o Novo Testamento, porque vai crescer, vai ter uma família. E essa questão de tenda é porque as pessoas eram nômades. Vocês lembram que o nosso pai na fé, o patriarca Abraão, diz o texto sagrado que ele era nômade, saiu da sua cidade até da Babilônia para chegar até na cidade prometida, na terra de Canaã. E ele vai dizer, larga bem a tua tenda, firma as tuas estacas, porque alguns estudiosos dizem que no deserto os ventos chegam a mais de 200 km por hora. Se as estacas não estiverem bem firmadas, as tendas vão ser levadas. Aí você lembra daquilo que Paulo disse em Efésios 3,14, dizendo que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Se nós estivermos bem firmados, né, com a nossa fé consolidada, nada vai derrubar a tenda do evangelismo. E vai dizer, alarga bem a tua tenda, firma bem as tuas estacas, não impeças, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Essa é porque vocês sabem que Israel, ele tem abertura para três continentes, o africano, o asiático e o europeu. Israel fica no centro do mundo e dali onde saem os missionários iniciais, que são os apóstolos e os demais colegiados, não é verdade? E com isso o discurso de Jesus termina dizendo acerca do evangelismo e do discipulado. Inclusive o livro de Jonas Madureira sobre discipulado, ele fala muito bem acerca do livro de Mateus, que trata muito bem essa ideia de ensinamento para os discípulos de Jesus, que são partícipes do reino dos céus. Muito obrigado, meus irmãos, por terem participado dessa live. Não sei se você notou, estou falando um pouco mais baixo, estou com a garganta um pouco ardendo, não é? Estou muito feliz, muito honrado. Semana que vem, se preparem, meus alunos, que nós entraremos no livro de Marcos. Tem muita novidade aí para nós aprendermos. Muito obrigado àqueles que estão me assistindo, para a glória de Deus. A FATEADEG tem, para a glória de Deus, feito um excelentíssimo trabalho, né, não deixando os seus alunos na mão, com live e conversações em grupos para o nosso crescimento. Que nós cresçamos, meus irmãos, né, para a glória de Deus, porque nós somos partícipes desse reino. E um reino melhor, muito mais do que esses que nós galgamos aqui nessa terra. Nós teremos um reino onde as bodas estão preparadas para nós. Comeremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó e aqueles demais santos, como o nome do filme, amor, Torturados por Cristo, não é isso? Torturados por amor a Cristo. Se você quiser assistir, né, você procura na internet, no YouTube, está lá. De Richard V. Bird. Está no YouTube mais não? Não foi no YouTube não? Richard Bird Jr. Deixa o link nos comentários. Depois eu vou ver se eu consigo colocar os links nos comentários, tá certo, meus irmãos? E ele falando, né, amor? Ele fala que ele conheceu muitos santos na prisão. O homem que estava com ele na prisão, né, ele sendo torturado pelos comunistas, não sei como ainda existe a crente que quer conciliar o evangelho com o comunismo, né, mas vai pagar muito caro por causa disso. Infelizmente, se não se converter. Desculpa até a expressão, não é? Mas, na prisão ele tem uma pessoa que ele conhece, um amigo, na prisão, e é colocado o filho dele na frente dele. Inclusive, esse irmão é colocado, não sei se ele é pastor também, como Vibird, e ele é colocado na prisão. E na prisão, os algozes comunistas colocam o filho dele na frente dele e perguntam se ele vai entregar o nome das pessoas que eram participantes da sua igreja. Ele diz que não. E as pessoas começam a bater no crânio do seu filho de forma violenta. Ele diz que ele afirma que vai dizer o nome, e o filho dele
morrendo assim, papai, não faça isso. Você não pode trair a Cristo. E essas são as últimas palavras dos seus filhos e do seu filho. E ele vê o seu filho morrendo na frente com pauladas na cabeça. O sangue do crânio do filho dele espirra em toda a cadeia, manchando toda a cela. Mas aquele homem não nega a fé, porque ele sabe, meus irmãos, que ele vai participar de um reino muito maior do que esse. Ele já fechou os olhos, dormiu em Cristo. E agora, tanto ele quanto o filho dele, Robert Hibbard, Richard Virbrand e tantos outros santos que foram perseguidos, que estão perseguidos, eles sabem que mesmo morrendo na mão de governadores truculentos, despóticos, eles sabem que se eles fecharem os olhos, eles vão entrar no reino que está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Não vão ver mais Jesus naquela sexta-feira da paixão, com um rosto, um semblante desfigurado, com sangue esvaindo da sua pele, totalmente maltratado pelo nosso pecado, mas vão ver Jesus como rei. Como diz o Salmo 24, quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Este é o rei da glória. Que Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Continue orando por nós, pela nossa instituição, né, pelas pessoas que estão vivendo esse momento tão tétrico, para que logo mais estejamos na ambiência acadêmica. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.